Bem-vindos a este especial MyGig Cannabis Medicinal, uma planta milenar que foi transformada num problema no século passado e tem muitos nós por desatar. Aqui ao meu lado tenho o naipe de, perdoem-me, a elite de quem acompanha este tema já há algum tempo no nosso país. À minha direita, em primeiro lugar, Paula Mota, jurista e fundadora da Associação Mães pela Cannabis. Aqui à minha frente, Margarita Cardoso Menezes, uma ativista e uma autora que acabou de lançar este livro, não sei se aí está, é fresquinho, tem uma semana. Continuando, Laura Ramos, uma jornalista e fotógrafa que acompanha há muito tempo também este tema, que, enfim, esteve relacionada com a Canativa, desenvolveu um documentário que está no YouTube e que podem verificar, chamado Pacientes. Procurem por Pacientes e Laura Ramos, perdão, e vão encontrar uma surpresa. E também, em remoto, o Dr. Paulo Freitas Tavares, que há mais de 30 anos acompanha enfim, a problemática da cannabis medicinal, especificamente porque é hematologista e também oncologista. E, portanto, uma especialidade que na medicina lida diretamente com problemas que podem ser realmente ajudados ou resolvidos com a cannabis. Eu começava aqui neste rol de convidados pela Margarita, não me levem a mal, apenas porque este livro é um autêntico compêndio, não é um livro, é um compêndio, isto tem muitas páginas, e talvez uma das maiores conquistas que nós começámos por ter em Portugal, ou reconquistas de uma planta chamada cannabis sativa, ou cannabis índica, ou cannabis ruderalis, como quisermos chamar, foi a palavra. A palavra cannabis foi estreada com um acento no A e um N, em vez de dois do latim, há 20 e poucos anos, na revista Cânhamo, de que tu fizeste parte também da redação e de que eu fui diretor, juntamente com o Miguel Guedes, no Porto, quem eu mando um abraço, e o Nelson Patriarca, que colaborava e que fazia produção para a revista Cânhamo. Margarita, está aqui uma grande aventura. De uma palavra transformou-se em muitas, não é? E mais houvesse e mais haverá para falar sobre esta planta, porque realmente é uma planta que tem muitas propriedades e tem muito potencial em várias áreas diversas, não é só como droga recreativa ou como cannabis medicinal, é uma planta muito variada que também inclui o cânhamo, que é a parte industrial da cannabis, não é? A cannabis que não tem THC e que, portanto, tem níveis residuais de THC, aqui legalmente é 0,3%, a partir daí já passa a ser considerada cannabis, mas o cânhamo, quando usada como cânhamo, tem um potencial enorme em termos industriais. Pode ser usada para construção, para construir bioplásticos, para biodiesel, para diluentes, ou seja, dizem que há mais de 25 mil usos para o cânhamo, que pode ser usada em tantas e tantas coisas. Portanto, de uma palavra só, que é cannabis, e que representa uma planta que é um símbolo também, graças a esta folha linda que representa a planta e que tem... realmente é uma palavra que representa milhares de coisas e que tem um potencial imenso. E uma das coisas que me levou a escrever este livro é que essa informação chegasse às pessoas que não estão tão familiarizadas com a planta, para que possam entender realmente tudo o que ela é e não ficar só pela parte da droga, que foi o que sempre nos contaram, mas que não é só. Eu aproveitava, Margarida, já que tu já foste jornalista, eu também já tive carteira de jornalista, temos aqui uma jornalista, eu lançava pelo menos um convite, ou pelo menos um desafio aos jornalistas, àqueles que ainda existirem, porque é um bocadinho uma espécie em vias de extinção, mas que perdessem um bocadinho aquele estigma, porque ainda hoje folheamos um diário de notícias, um Público, um Expresso, e ainda continuamos a encontrar a palavra cannabis escrita em latim e com aspas. Portanto, é como se fosse qualquer coisa que nós desconhecêssemos, como se fosse um bicho, um género de um alienígena que acabou de chegar. E, portanto, eu acho que, enfim, os jornalistas e a comunicação social também têm muita cota de responsabilidade no estado de desinformação a que chegamos relativamente a isto. Passava agora aqui a Paula Mota, jurista e fundadora da Associação Mães pela Cannabis, que tem uma história ímpar, que, enfim, um dia dará um filme, Paula.
A Paula viu-se obrigada a descobrir todo este universo com um problema na sua própria família, na sua filha, que dos 4 para os 5 anos deixou de ser uma criança com um comportamento normal e começou a ter problemas relacionados com o foro de epilepsia. A partir daí, a Paula começou a procurar informação, começou a procurar soluções e demasiadas vezes esbarrou com o habitual. Uma certa censura, a desinformação, mas essencialmente o preconceito. E foi esse mesmo preconceito que a determinada altura a motivou, não só obviamente querer melhorar e ajudar a sua própria filha, mas houve um momento em que a Paula deu um murro na mesa e seguiu em frente. É verdade, a Margarida até aos 5 anos foi uma criança normal, com um desenvolvimento normal, mas desenvolveu uma epilepsia refratária e então começou, a partir daí, os médicos, todas as soluções que nos deram são soluções químicas. Fizemos 23 combinações de medicação e nós deixamos de ter a Margarida que tínhamos para passar a ter uma criança que era uma criança parada, o dia inteiro quase não conseguia andar, quase deixou de falar, e um dia a médica disse, não, nós vamos ter que voltar a experimentar, e eu disse, não, mais medicação não. Então comecei a estudar e comecei a procurar alternativas, encontrei alguns pais, encontrei nos Estados Unidos, começamos a trocar e eu comecei a estudar a planta durante vários meses, até que um dia disse à médica, disse, não, chega, eu vou fazer isto. Através da Laura consegui uma consulta com um médico fora do país e consegui chegar à cannabis. Claro que na altura nem sequer havia lei em Portugal, era ilegal. Eu sou jurista, meu marido é polícia e, portanto, eu sabia, tinha a noção que estava a cometer uma ilegalidade. Mas a saúde da minha filha valia mais do que isso. Mesmo contra a vontade da médica, eu introduzi-lhe a cannabis e 15 dias depois começamos a ver resultados na Margarida. Paula, voltamos já assim porque fez o favor de introduzir a Laura. Laura Ramos, jornalista, fotógrafa e já, enfim, relacionada com o tema de várias organizações e de várias iniciativas, nomeadamente, eu tive de fazer aqui uma pequena lista, perdoa-me Paula, perdoa-me Laura, nomeadamente a Canativa, foi uma das primeiras, no início uma das primeiras associações a trabalhar este tema. Depois, entretanto, desenvolveste um documentário que já referi há pouco, está no YouTube, e que é um documentário de experiências na primeira pessoa e de opiniões de especialistas, e que realmente é o primeiro documento desse tipo em vídeo, para lá das reportagens que ocasionalmente ou a RTP ou a SIC ou a TVI ocasionalmente puderam ter feito. Para além disso, o que é mais importante agora, tu também pertences à iniciativa de Portugal Medical Cannabis e também és, obviamente, a diretora e jornalista do Cana Reporter. E como jornalista do Cana Reporter, tu conheces muitos casos como o da Paula? Sim, muitos. Na altura, quando eu conheci as pessoas que tinham fundado a Associação Canativa, eu propus fazer alguma coisa a nível da informação, porque sabia, não é, que houve quase 100 anos de proibição que distorceram completamente o que é a cannabis. As pessoas tinham uma ideia completamente errada e o que eu propus fazer foi um órgão de informação sobre cannabis, especializado em cannabis. Começámos isso em 2017, logo nessa altura começámos a receber muitos pedidos de pacientes, mães como a Paula, que nos procuravam para saber mais informação, saber quem são os médicos que prescrevem cannabis, como é que eu posso dar, onde é que eu compro, como é que eu encontro. E nessa altura comecei a falar com algumas pessoas que me contactavam, fiquei curiosa, não é? Sou jornalista, queria investigar mais e comecei a perguntar a algumas pessoas se estavam disponíveis para falar e para dar o seu testemunho, porque achava importante que essa mensagem chegasse não só a outros pacientes, mas à sociedade em geral, a médicos, a toda a gente, e ao Parlamento essencialmente. Na altura
a associação tinha sido convidada para ser ouvida na Assembleia da República, quando da discussão para a legalização da cannabis medicinal, e eu sabia que a Assembleia da República teria que dizer alguma coisa. Achei que eu não teria especialmente nada de importante a dizer, mas os pacientes tinham. Então, em tempo recorde, e saliento que este documentário é um bocadinho amador, foi feito por amadores, não é profissional, foi completamente feito por voluntários. Perdoa-me que te interrompa, mas vale pelo conteúdo? Não, foi o que eu achei. Eu sabia que o documentário tinha falhas, tinha partes que o som estava horrível, não estava assim profissional, mas pensei, é mais importante passar a mensagem do que ficar na gaveta. E então fizemos um pequeno trailer de 5 minutos, que era o tempo que eu tinha para ser ouvida na Assembleia da República, e levámos à Comissão de Saúde e pedi para passarem esse vídeo. Esse vídeo tinha depoimentos de vários pacientes a dizer brevemente, né, o que é que a cannabis tinha feito na vida deles, e foi aí que tudo começou. Na altura chamava-se Canapress, o projeto de informação. Entretanto, a vida deu muitas voltas e hoje é o Cana Repórter. Já temos tradução para 15 línguas, temos leitores em mais de 200 países e somos um meio de comunicação especializado em cannabis que é reconhecido a nível internacional. Posso dizer que o nosso segundo país, temos Portugal, em primeiro lugar, porque a nossa base é aqui, mas logo a seguir temos a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão, Taiwan, países tão diferentes do mundo inteiro. Ou seja, podemos dizer que com o Cana Repórter estamos transformados nos líderes em termos de informação, então? Em termos de informação, sim. Eu costumo ir a muitas conferências internacionais e somos media partners de muitas conferências internacionais, porque também queremos dar o projeto a conhecer nesta indústria, que é uma indústria enorme neste momento, é gigantesca, é uma indústria, não é de milhões, é de milhares de milhões de euros, não só na Europa, mas no resto do mundo também. E queremos dar mais informação específica a toda a indústria. A PTMC, que é o ciclo de conferências que nós já fazemos desde 2018, é uma conferência específica sobre cannabis medicinal. Perdão, que foi a última ontem? Foi ontem, sim, foi ontem. O Dr. Paulo Tavares também já foi orador numa das nossas conferências, onde convidamos médicos, investigadores, cultivadores, farmacêuticos, profissionais da qualidade, o próprio Infarmed, para discutir questões com toda a indústria da cannabis, porque eu acho que muita gente não tem noção que Portugal é um dos maiores produtores de cannabis do mundo. Tem muito de cannabis medicinal, claro. Ainda não existe outra neste momento em Portugal, não é? Legal. Por isso, é também um setor que vai gerar muitos empregos, que já gerou muitos empregos em Portugal e que tem um futuro a nível profissional para muitas áreas, desde o cultivo, a agronomia, os farmacêuticos, os médicos, os seguranças. Há muitos setores envolvidos e vai gerar muitos empregos, por isso acho que devia-se olhar com mais seriedade para este tema. E ainda há muita gente que faz piadas, né? É jornalista da cannabis, mas eu acho que de facto há muita gente que menospreza tudo o que está ligado com esta planta e a Margarita agora com este livro espero que traga também alguma luz, porque de facto é uma planta que é utilizada há milhares de anos a nível medicinal e com um potencial incrível. A própria ONU já destacou a sua sustentabilidade, principalmente do cânhamo, para o planeta, enquanto uma cultura de sustentabilidade, e temos que encarar isto com alguma seriedade. Vamos então agora fazer aqui um salto para o nosso convidado que está em exterior, o Dr. Paulo Freitas Tavares, como disse há pouco, especialista de oncologia e que acompanha há mais de 30 anos este tema. Dr. Paulo, aos seus olhos, afinal, que evolução tem sido esta desde, creio, 1991 e 93, quando se formou? Ora bem, essencialmente e infelizmente, digamos que está tudo na mesma. É lamentável eu ter que dizer isto, mas neste momento
os doentes enfrentam as mesmas dificuldades que tinham quando estavam nos anos 90, no início dos anos 90. Temos uma aprovação de uma lei da cannabis medicinal desde 2018, que no fundo apenas diz que é legal, remete para um regulador, alguém decidiu que seria o Infarmed, a regular, e que essencialmente não tem regulado coisas nenhuma, ou tem regulado as coisas muito mal. E os grandes obstáculos à utilização da cannabis medicinal continuam a ser as duas grandes palavras que tenho que dizer é preconceito, em primeiro lugar, e ignorância em segundo lugar. Depois há também outros aspectos, como a obstinação dos farmacêuticos que querem que a cannabis se comporte como outras plantas, a maior parte e muitos medicamentos vêm das plantas, obviamente que sim, e o que é que os farmacêuticos fizeram ao longo da história, ao longo de muitos anos e mais intensamente do século XX, pronto, é analisar a planta, descobrir quais são as moléculas ativas e depois sintetizá-las e vendê-las, patenteando o processo de fabrico dessa molécula. O problema da cannabis é que não é uma molécula, é todo um conjunto de coisas. A cannabis é como o vinho, por exemplo. E os farmacêuticos não digerem bem isto, não aceitam que a cannabis, a planta total, é um medicamento. Eles querem isolar cannabinoides, e isso não só não funciona, alguns ensaios que já foram feitos, ou funciona mal, e fundamentalmente nós ainda não sabemos o suficiente para isso. O que sabemos é que a planta total funciona muito bem, funciona muito rapidamente, funciona a partir da primeira toma, ao contrário de muitos outros medicamentos, funciona em 100% dos casos, não é? E mais, é das substâncias mais seguras que existem. Todos os medicamentos presentes, quer nas farmácias, para farmácias e coisas de venda livre até em supermercados, podem ter potencialidades de induzir doenças graves, inclusivamente serem fatais. Por exemplo, o simples paracetamol é a principal droga de suicídio na Inglaterra. Metade dos transplantes hepáticos que são feitos em Inglaterra são devidos a falências hepáticas causadas pelo paracetamol. E, no entanto, as pessoas acham que o paracetamol é ótimo e que a cannabis é má. E isto é uma ideia que é passada quer pela comunicação social, quer pelas autoridades, porque isso também tem uma grande influência. Nós vemos, por exemplo, um grupo de finalistas de liceu que se resolvem cotizar e ir fazer uma viagem de finalistas àquelas praias mediterrânicas, Lloret del Mar ou essas coisas. Alugam os autocarros e o que é que faz a GNR? Manda parar os autocarros na fronteira, vai lá com os cães, descobrir se algum dos miúdos tem um bocadinho de AX na mochila para o apreender. Ora, a que mensagem é que a GNR está a dar? Não sei quem é que subsidia estas ações da GNR, se é a Central de Cervejas, se é alguma coisa, mas o que a GNR está a dizer é isto não, vocês não se podem divertir com isto, vocês se querem divertir têm que beber álcool. Ora, o álcool é uma substância 1000 vezes mais perigosa que a cannabis, com muito mais efeitos secundários a curto, médio e longo prazo. Nós temos uma taxa completamente inaceitável de homicídios de mulheres em Portugal e grande parte dessas situações são induzidas pelo álcool, pelos ciúmes patológicos induzidos pelo alcoolismo e, no entanto, está-se a ensinar à juventude, finalistas do liceu, que a droga correta para eles se divertirem, quando se reúnem, é o álcool. Vemos também que já numa fase um bocadinho mais avançada em idade, que
que são os finalistas da universidade, fazem as suas queimas das fitas, e toda a queima das fitas circula à volta do álcool, não só bebido, como despejado por a cabeça abaixo, enfim, são insanidades, mas fundamentalmente álcool. Eu gostaria muito, e seria uma posição muito construtiva, que houvesse um grupo de estudantes finalistas, pelo menos de medicina, que fizessem num ano qualquer, numa cidade qualquer, onde há queima das fitas, um desfile de álcool zero e divertirem-se apenas com cannabis e mostrarem à população, aos colegas, que se divertem muito mais, que têm muito menos efeitos secundários, correm muito menos riscos e principalmente não têm ressacas. Não é? Porque a cannabis não dá ressaca, o efeito quando passa, acabou. Mas esta noção de que o álcool é bom e a cannabis é má é uma noção muito prevalente, mesmo nessa Europa. Eu conheço alguma coisa, viajo alguma coisa, em congressos e tudo isso, e há sempre esta noção. Por exemplo, há a ideia que em Amsterdão é muito fácil, e nas coffee shops encontrar cannabis, mas sente-se preconceito. É proibido fumar na rua. O consumo da cannabis tem que ser dentro das coffee shops. Dentro das coffee shops, curiosamente, é proibido fumar tabaco. É completamente ao doutor, deixa-me aproveitar as suas... Por exemplo, recentemente no Canadá, em Vancouver, tive que lá ir a um congresso, e a cannabis e o álcool são tratados de igual forma. Ou seja, não se vendem no supermercado. Não se consegue comprar uma cerveja no supermercado. Não se consegue comprar uma garrafa de vinho. Para comprar qualquer bebida alcoólica, há lojas específicas só de bebidas alcoólicas, que são isoladas. Obviamente é preciso ser maior de idade para lá entrar. A mim ninguém verificou, ninguém me perguntou a idade, deixaram-me entrar e comprar uma cerveja. Mas normalmente verificam a idade à entrada. E exatamente no mesmo registro há, em Vancouver, pelo menos, onde eu estive, lojas de cannabis que fazem exatamente a mesma função que as lojas de álcool. Vendem vários preparados e formulações derivados da planta cannabis. E tem no rótulo as composições relativamente desenvolvidas em termos de canabinoides, terpenos, flavonoides e outras coisas. E as pessoas entram, veem as coisas, aconselham-se, tipo parafarmácia, cá, não é? Uma pessoa vai a uma parafarmácia cá em Portugal e está com uma dor de cabeça ou com uma dor nas costas, e quem está atrás do álcool aconselha, olha, experimente isto. E é exatamente a mesma coisa, o trabalho que dá a comprar uma aspirina neste momento em Portugal é exatamente o mesmo trabalho que dá a comprar um preparado de cannabis em Vancouver. E esse registro, em que não há preconceito, em que não há ignorância, onde há procura para a melhor solução para os problemas, é um registro que eu acho que estamos muito longe dele, e parece que todas as autoridades e as forças vivas da nação continuam a impor que não existe esse registro. Os próprios jornalistas falam sempre da cannabis como droga, mesmo quando falam de apreensões de cocaína, põem imagens de fundo de alguém com um bocado de cannabis na mão, enfim. Há toda uma manipulação daquilo que é comunicado à população, que é lamentável e que impede que os nossos conselhos, dos poucos de nós médicos que aconselhamos o consumo da cannabis, tenham uma má recepção por parte de muitos doentes. E isto chega a pontos dramáticos de termos doentes a morrer, exatamente a morrer, por falta do consumo de cannabis. Porque o doente até pode ficar meio convencido com as coisas que nós dizemos, da maneira como nós apresentamos as questões, mas chegam a casa e falam com a família, e a família diz: olha, esse médico deve ser doidinho, nem penses numa coisa dessas. Não é? E os doentes não consomem. Para a família, as drogas que eles fazem, por exemplo, quimioterapia, tudo bem.
ou seja, são substâncias que a gente injeta na veia e que cai o pelo todo, e isso tudo bem. Mas a planta cannabis, que é a substância mais segura que existe, isso não porque é droga, porque eles sabem muito bem que é droga, e o médico que consegue uma coisa dessas é maluco. E o doutor, posso interrompê-lo, doutor? E está 15 eu acho que dias sem ouvir. comer, nem beber, nem vomitar, e depois morre à fome. E aí tudo bem, mas pelo menos morreu sem droga. E é triste que haja jovens a morrer hoje assim. Dr. Paulo Freitas, deixe-me então agora refocar, já que estamos a falar de cannabis medicinal, há um conjunto de situações em que ela se aplica, nomeadamente, no seu caso, com doentes oncológicos. Temos os casos mais paradigmáticos ligados à esclerose múltipla, também ligados à epilepsia, mas também ouve-se falar cada vez mais, e agora abri aqui um bocadinho a conversa com a Paula, por favor, de haver cada vez mais situações em que primeiro começam os casos anedóticos em que se ouve falar que aquilo até funcionou, mas depois progressivamente, quando se vai conhecendo mais casos que, sendo raros, se vão juntando mais outro, deixam de ser raros, ou deixam de ser tão raros. Paula, que sensação é que tem nestes anos que desenvolve em prol da saúde da sua filha e do vosso bem-estar como família? Conheceu muito mais pessoas que têm estado a usar a cannabis. Que outras situações? Nós temos pacientes oncológicos, crianças também com problemas oncológicos e que estão a fazer, e como o Dr. Paulo Tavares falou, com muito bons resultados no tratamento. Temos uma doença que não está na lei, mas é uma das doenças que nós temos agora alguns pacientes a fazer já, que é a doença de Parkinson, por exemplo. Tem funcionado muito bem na doença de Parkinson. Nós temos um paciente que tinha deixado de conduzir e ao fim de 2 meses sentiu-se perfeitamente, já não conduzia há 1 ano, e ao fim de 2 meses de introduzir a cannabis voltou a conduzir e hoje tem uma vida sem depressão, consegue conduzir, sai de casa todos os dias, faz a vida normal, está reformado, já é uma pessoa de idade. Inicialmente nós dissemos-lhe que era um suplemento alimentar, mas ele depois disse, não, isto não pode ser só um suplemento, ele também não sou. E hoje ele sabe o que faz e está muito, muito melhor. Há outra patologia que também nós temos usado muito, que é na demência e no Alzheimer, principalmente em casos que estão numa fase inicial. Nota-se que há ali um desacelerar da doença com a introdução da cannabis, sim. Vou voltar aqui para a Laura. Na Cana Reporter há de ter também muitos casos que se vão conhecendo mundo fora, e com médicos um pouco mais vocacionados para esta área e que vão realmente, e pedir-lhe o favor de puxar, se não se importar daqui a pouco, outra novidade muito fresca, um outro livro que foi publicado, e é um livro científico, é um livro médico, não é um livro de leitura geral, digamos assim, é um compêndio que não existia e que está também em língua portuguesa através de uma autora brasileira. É uma médica brasileira e um investigador, eu penso que ele é espanhol. Foi por acaso este investigador que me enviou o livro, Adam Salas de Queiroga, a quem agradeço desde já ter-me enviado este tratado de medicina endocannabinoide. Ele foi escrito pela médica neurocirurgiã brasileira Patrícia Montagnier e por este investigador, que é um neurocientista também, e basicamente é um livro para médicos, é sobre medicina, é um compêndio enorme que tem todos os estudos, toda a evidência científica que é robusta, que não são só apenas os casos anedóticos, que tem muito sobre o que é o sistema endocannabinoide, como é que a planta interage com o nosso corpo, com o de cada um, porque depois somos todos diferentes.
a quantidade de canabinoides que são mais de 100, não é, que existem, que já se conhecem e que potenciais efeitos é que podem ter, e isto, portanto, acho que é um livro que devia existir em todas as faculdades de medicina e, se possível, em todos os hospitais, e que todos os médicos pudessem, de facto, começar a ter uma disciplina na sua formação que incluísse o sistema endocannabinoide, porque o sistema endocannabinoide é um sistema tão importante como o sistema circulatório, o sistema urinário que temos no nosso corpo, não é? É comum a todos os seres vertebrados, todos os animais têm, e de facto o sistema endocannabinoide é responsável pela homeostase do corpo humano, ou seja, pelo equilíbrio do nosso corpo. Quer dizer, por exemplo, já se descobriu, e há um investigador também brasileiro que eu já entrevistei, que é neurocientista e estuda especificamente o sistema endocannabinoide no autismo, porque eles descobriram que os autistas têm uma deficiência de produção de endocannabinoides. Os endocannabinoides são componentes exatamente iguais aos que existem na planta da cannabis, mas que nós produzimos dentro de nós. E de facto, os autistas têm alguma deficiência na produção de alguns endocannabinoides, e isso interfere depois completamente com a maneira como o cérebro deles funciona. Outra coisa, eu ia pegar aqui no caso da demência e do Alzheimer. Esta revista que eu trouxe aqui foi uma edição especial da revista Discover, que é Science for the Curious, Ciência para os Curiosos. Ela já tem, se calhar, talvez uns 3 ou 4 anos. Eu comprei em Londres quando fui a uma conferência. Ela tem aqui um artigo incrível de um investigador também incrível, que é o Hans Zimmer, da Universidade de Bonn, na Alemanha, e o que ele fez foi, ele tem em Bonn um segundo andar de uma faculdade, é inteiramente uns labirintos de ratinhos, com quem ele fez um estudo. São labirintos gigantes que atravessam todas as salas, e este estudo é um ensaio pré-clínico, não é? É com ratinhos, não é com humanos, e também convém salientar que os estudos pré-clínicos não são sempre confirmados pelos ensaios clínicos, não é? Mas já trazem alguma luz sobre como é que se poderá comportar depois nos humanos. E o que ele descobriu com estes ratinhos, ele tem os labirintos gigantes, os ratinhos normalmente vivem 18 meses, cerca de 18 meses, ao fim desse é o tempo de vida, a esperança média de vida deles, e por volta dessa altura eles começam a apresentar sinais de demência. Então ele começou-lhe a dar pequenas doses de THC, muito reduzidas de THC aos ratinhos que já apresentavam sinais de demência. Eles tinham-se esquecido de como é que subiam as escadas, como é que passavam o labirinto para o outro lado, onde é que estavam os outros ratinhos, onde é que estava o queijo. E ele começou a dar-lhes pequenas doses de THC, e o que ele constatou, e que está explicado aqui neste artigo, ele diz que é muito promissor, obviamente tem que se depois confirmar, mas o que ele constatou foi que ratinhos que já não sabiam onde é que estavam os outros ratos, onde estava o queijo, eles voltavam a ganhar essa capacidade depois de a perder. Ou seja, ele apontou aqui para um potencial de regeneração de neurónios e de regeneração a nível cerebral que poderia e poderá ser muito importante para os humanos. Depois há também casos anedóticos, e há um estudo até mais recente sobre demência e Alzheimer que confirma que a cannabis, nomeadamente o THC, que é o componente psicotrópico, tem de facto esse poder neuroprotetor. E isso é extremamente interessante e promissor. Ia dizer qualquer coisa? Não, este poder neuroprotetor, por exemplo, nas crianças, e no caso da minha filha, foi notório porque ela perdeu capacidades cognitivas e capacidades motoras. A Margarida faz uso como o Dr. Paulo Tavares há bocado estava a dizer, e eu concordo com ele a 100%, que a planta tem que ser usada, a planta toda, e que é o que nós chamamos de full spectrum, ou efeito entourage, que é todos os canabinoides que a planta produz. Portanto, a extração é feita da flor da planta e de toda a flor, e o que nós notamos foi que ela
foi, ao longo do tempo, adquirindo capacidades que tinha perdido. E esta questão de ser um neuroprotetor vai impedir que os neurônios vão degenerando também. Quando continuamos a fazer medicação, a medicação química, estamos sempre a fazer uma degeneração neuronal, no caso da epilepsia e dos medicamentos com os efeitos secundários. Na cannabis, nós não tivemos efeitos secundários nenhuns. A Margarida começou a fazer, nunca teve efeito secundário. Esta capacidade neuroprotetora, de facto, protege os neurónios, impede que a doença avance, mas também há já estudos que mostram esta regeneração. E eu consigo constatar isso através da Margarida, porque ela readquiriu capacidades cognitivas que perdeu, e motoras. Talvez seja um bom momento para eu colocar aqui uma nota. Quando nos ouvimos falar da questão da cannabis medicinal e os relatos dos doentes, enfim, de quem e dos cuidadores também, obviamente, pode para alguém mais desinformado parecer que estamos a falar de uma planta milagrosa. E temos de ter algum cuidado com esse tipo de adjetivos. Não estamos aqui a falar de milagres vendem em outros sítios, mas o que é importante registar é que a cannabis consegue devolver qualidade de vida. Essa qualidade de vida permite que as pessoas, no caso da oncologia, consigam se alimentar. O efeito antiemético da planta assim o permite. Noutros casos estamos a falar de saúde mental, que são questões completamente distintas e que não têm nada a ver. Em nenhum momento, dizia eu numa conversa, ainda na semana passada, a preparar este programa com a Margarita, que... Bom, se calhar, até que ponto é que podemos dizer que a planta cura? A planta não cura. Mas isto já é debatido hoje em dia. Ou seja, chegámos a um ponto, e também conversei com a Laura, estou-me agora a recordar, que os retrocessos como antitumoral também já existem estudos que demonstram que isto de facto acontece. Sim, e, portanto, esta para mim é a grande diferença desde o tempo em que editei a revista Cânhamo, porque na altura, há 20 anos atrás, já se especulava e já se falava um bocadinho nesse aspecto, mas havia sempre muito cuidado de, marcadamente, definir que era uma planta que ajudava as pessoas, mas que não curava nada. Até que ponto é que isto já mudou? E agora passava aqui um bocadinho aqui à Margarita, e depois vamos ouvir o doutor. Mudou muito e há muitos estudos hoje em dia, e ao longo destes últimos 20 anos foram feitos, e artigos e papers, ou seja, informação científica séria e bem fundamentada, que já alguns provam que algumas coisas podem ser curadas. Se bem que nós temos sempre bastante cuidado em usar a palavra cura. Claro. É um medicamento, é terapêutica, funciona em muitos casos, até para dar qualidade de vida a doentes com doenças incuráveis, mas que realmente lhes retribui uma qualidade de vida e uma dignidade que nenhum outro medicamento é capaz de dar. A doutora Bonnie, que tem este livro aqui que a Laura tem, ela tem uma frase relacionada com isso dos milagres, porque ela diz que muitos pais, ela neuropediatra, tem uma clínica onde trata de crianças autistas e não só, mas trabalha muito epilepsia e autismo, e ela diz que muitos pais, quando começam a fazer os tratamentos com cannabis, e é um processo demorado, porque os tratamentos com cannabis não é um comprimido, apesar de ter efeitos imediatos, muitas vezes, como o Dr. Paulo Tavares estava a dizer, é preciso seguir um protocolo, porque é preciso chegar à dose certa para cada pessoa, e a composição certa de canabinoides, porque estamos a falar que a planta tem 100 canabinoides, hoje em dia lidamos com 8, 10, os óleos às vezes não sabemos todos os que têm, mas os óleos full spectrum têm todos os canabinoides. Supostamente têm que ter. Exatamente, supostamente têm que ter, têm mais THC, e depois a composição do THC, do CBD, do CBG, do CBN, é que está nas etiquetas. Sim. Aqueles que são conhecidos e estudados, mas
A doutora Bonnie, e o tratamento tem que ser feito devagarinho, começando low, há uma máxima nesta área que é start low, go slow. Wow. Ou seja, começar por uma dose muito baixinha, ir aumentando a dose até chegar à dose ideal. E ela trabalha com estas crianças e trata-as com cannabis, às vezes demora 3 meses. Mas quando começa a ter efeitos, muitos pais voltam a ela e dizem isto é um milagre, que é o que tu sentiste também. Claro. Lá voltamos à tal palavra, não é? Isto é um milagre. Que realmente as pessoas sentem essa experiência, mas não devemos confundir isso. Não, digamos, e ela resume isto muito bem, que é, e não é um milagre, é ciência. É ciência. Look at the data. Yeah. E então ela convida as pessoas a olharem realmente para os estudos que há, para a data que existe e os resultados que existem e que já estão constatados, não é? E não é só os médicos e tudo o que têm feito e os estudos científicos. Eu acho que há uma coisa muito importante neste mundo da cannabis, que são pessoas como a Paula e tantas outras também que há nos Estados Unidos e pelo mundo fora, que arriscaram a tratar-se eles próprios ou os seus familiares ou filhos com cannabis, e essa data, esse real world evidence que existe, é muito consistente. E eu acho que tem que ser tido em conta, porque as pessoas foram, por si próprias, por sua própria vontade, um bocadinho ratinhos de laboratório, não é? E fizeram os estudos em si próprias. E os resultados estão aí. Se forem realmente analisados e pudermos ter acesso a essa data, de todas as experiências que já foram feitas, temos muita informação aí por onde pegar. Por isso é importante, eu gostava de ressalvar que mesmo a própria doutora Bonnie, há muito esta coisa agora do CBD, não é? O canabidiol não é psicotrópico, toda a gente toma para tudo e mais alguma coisa, mas não há uma garantia de qualidade porque ele não está aprovado ainda em Portugal. E a própria doutora Bonnie, ela já veio a Portugal a convite da PTMC, esteve cá em 2022 a dar uma palestra sobre a cannabis na pediatria, e ela ressalva que nem sempre, ela segue um protocolo que demora cerca de 3 meses, começa com uma gotinha só, e isto é um protocolo que ela não fala numa gota, é preciso ter uma seringa, de um mililitro, e começa por aí só com uma dose por quilo de cada pessoa, e demora pelo menos 10 semanas até chegar a uma dose por quilo da pessoa para ver se realmente se vê algum efeito. E ela diz que não funciona em 100% dos casos. Na experiência dela, diz que, pronto, às vezes há algumas melhorias, às vezes é espetacular, outras vezes, de facto, a criança, ela acompanha crianças, não responde àquela terapêutica. Nesse caso, o que é que ela faz? Ela tenta outros canabinoides. Experimenta o CBDA, que é o canabinoide, o canabidiol ácido, experimenta o CBDV, que é o cannabidivarin, experimenta outros canabinoides. O THCA, ou o THCA, que é o THC ácido, que não é psicotrópico, e vai experimentando, porque todos nós vamos responder de forma diferente à cannabis. Todos somos diferentes e todos vamos ter uma resposta diferente. E eu também gostava só de salientar que, apesar da cannabis ser incrível e uma planta maravilhosa, como a Margarita diz ali no livro, também sei, e pelo que eu conheço e pelo que eu estudo, que não é uma planta para toda a gente. Há pessoas que de facto reagem mal, principalmente ao THC, que é o componente psicotrópico. É verdade que existem casos de psicoses provocados pela cannabis, que podem ser despoletados por qualquer outra coisa, qualquer outra substância, incluindo o álcool, e que isso é mais grave, ou aliás, isso é apenas grave nas pessoas que tiverem uma predisposição já genética para a esquizofrenia. Isso é verdade, é uma coisa que tem sido muito distorcida, principalmente até pela imprensa, quando os jornalistas da imprensa generalista não percebem exatamente o que é que está aqui em causa. E nós tivemos cá um médico, que é o Dr. Ethan Russo, ele escreve o prefácio aqui deste livro de medicina. Ele não é só neurologista, ele é também psicofarmacologista, então a vida dele foi a estudar plantas e a estudar
a nível da neurologia, e ele insiste muito nisso, que sim, é possível que a cannabis despolete casos de psicose, mas apenas nas pessoas que já têm uma predisposição para a esquizofrenia, não é em toda a gente. Portanto, e isso é, de facto, uma ínfima percentagem das pessoas, mas pode acontecer. E depois há outras pessoas que, mesmo não tendo predisposição para a esquizofrenia, podem reagir pior aos efeitos do THC. Já vi muita gente a ter más tripes de cannabis. Claro. Eu própria já tive más tripes de cannabis, de ter paranoia, de me sentir ansiosa, de não me sentir bem, de vomitar. Aconteceu. Mas aí é que a informação, entra a importância da informação, claro, e da educação, não é? E das pessoas terem acesso a ela e saberem, por exemplo, como reagir perante um episódio desses, porque acontece, acho que qualquer consumidor já passou por isso, nos assustam-se mais e às vezes deixam de consumir, mas se as pessoas realmente tiverem noção que não vão morrer, que só têm que acalmar, respirar fundo e que o efeito passa numas quantas horas e que não há problema nem risco é o de efeito, vida. É chamado efeito epimerese canábica. A epimerese canábica, normalmente nos Estados Unidos, eu vi um documentário, um bom banho de água quente ou um saco de água quente na zona do estômago ajuda a libertar esse excesso que o sistema endocannabinoide tem. E então, por acaso, eu já vi e já li sobre essa questão da epimerese canábica, que é porque, para dar as coisas à Margarida, eu tive um ano a estudar a planta, porque não conhecia, não sou da área da ciência, e portanto, mas nas crianças realmente essa epimerese não acontece, é mais nos adultos e mais quando a cannabis é fumada ou vaporizada, porque normalmente usam mais o THC. Nas crianças nós aconselhamos, e os médicos trabalham connosco, sempre a começar com uma dose muito, muito baixa, inicialmente com um valor muito residual de THC, e depois ver como reagem, como a Laura disse, ir introduzindo outros canabinoides, como foi o caso da Margarida, que começamos só com o CBD e hoje faz outros canabinoides, nomeadamente o THC à noite, e faz o CBG e faz um CBN também. E há outras que, como a Laura diz, de criança para criança, mesmo com a mesma síndrome igual à da Margarida, na Margarida funciona muito bem, e há bocadinho íamos a conversar e temos uma amiga que não conseguimos acertar com o canabinoide certo. Ou seja, sabemos que o CBD está lá, ela está melhor, está mais desperta, está mais ativa, mas em termos de crises epiléticas ainda não conseguimos chegar ao patamar que a Margarida está. E estamos à procura ainda da dose, portanto isto não é chegar, não chegamos ali e temos a dose ideal. Isto cria algumas dificuldades aos médicos, obviamente, não é? Porque muitos médicos, porque não têm tempo ou condições ou por outras razões quaisquer, não podem acompanhar o doente tanto tempo até chegar a esta dose ideal, e realmente é um trabalho que precisa de ser feito, porque há muitos fatores que podem influenciar, entre os quais o nosso sistema endocannabinoide, e realmente as respostas são diferentes. E é preciso de fazer este trabalho. Por isso também eu acho que o Dr. Paulo poderá dizer que os médicos que queiram trabalhar com cannabis ou que tenham esta vontade de poder usar a planta com os seus pacientes, podem recorrer à ajuda, podem estudar, é preciso estudar um bocadinho para perceber, até porque a medicina está a trazer cada vez informação complexa e técnica que será preciso dedicar tempo a ela. Mas eu acho que uma das discussões interessantes neste caso, e em termos de cannabis medicinal, por um lado, é como é que nós temos a cannabis medicinal é legal desde 2018 e ainda não há uma única universidade que tenha que no seu programa escreva uma linha fale sobre a cannabis ou como terapêutica ou sobre o próprio sistema endocannabinoide. Não existe nada nas universidades portuguesas até hoje. Houve uma pós-graduação na Faculdade de Farmácia, mas que foi uma coisa passageira e sem continuidade. Mas realmente é preciso estudar, e aqui entra uma pergunta que eu tenho e que talvez o Dr. Paulo até possa ajudar, é como é que se poderia facilitar a vida aos médicos. Para eles, primeiro, por um lado, precisam de aprender sobre a planta e de se informar, é preciso fazer esse caminho que até está na lei,
seja, a lei da legalização da cannabis medicinal prevê que seja feita essa formação aos médicos, mas ela não existe. E se seria mais importante que os próprios médicos estudassem a planta ou que houvesse médicos especializados em cannabis que pudessem trabalhar com as diversas áreas da medicina e prestar esse apoio aos próprios médicos, porque realmente é muito complexa. Doutor, que diz em relação a esta pequena provocação? Tenho várias coisas para dizer, algumas coisas que foram aí mencionadas. Sobre esta última provocação. Veja-se, por exemplo, quando há um congresso de vinhos, e estamos a falar de álcool, há sempre uma sessão de provas, não é? Quando há congressos de cannabis, e a PMC também, por exemplo, não há nenhuma sessão de provas. Ou seja, os próprios organizadores das coisas têm preconceitos. Seria muito bom que houvesse um congresso médico sobre cannabis e que houvesse uma verdadeira sessão de prova e que os médicos sentissem na pele os efeitos da cannabis, que até que alguns tivessem mais tempo, que constatassem que não morriam por causa disso. E como é que se resolve uma matriz? É esperar que aquilo passe e passa a ser ressaca. E desmistificar esse aspecto perigoso. Depois também há alguns estudos e foi feito um levantamento de muitos milhões de consumidores de cannabis nos Estados Unidos e misturaram aí os consumidores de cannabis medicinal e os consumidores de cannabis recreativa e fizeram um estudo profundo e sério numa universidade americana e um estudo com muitos milhões de doentes, um estudo com um alto grau de validade e concluíram que não há relação nenhuma com o desenvolvimento de psicoses. Agora, alguns jovens, de facto, a idade de aparecimento das psicoses é por volta dos 20 anos. E sem consumir coisíssima nenhuma, sempre houve jovens que subitamente ficam esquizofrénicos. Porquê? Ainda não sabemos, pode ser que algum dia saibamos, poderá ter um componente genético, um componente também de relação, há teóricos da psiquiatria que falam também esquizofrenizantes, enfim, há muita tontice, mas se aquele jovem, por acaso, for um consumidor de cannabis, há sempre quem vai apontar o dedo, olha aí, cá está um que ficou esquizofrénico por causa da cannabis. Não. O jovem também bebia água todos os dias. Ninguém vai dizer que ele ficou esquizofrénico porque bebia água, ou porque bebeu leite materno. Enfim, é uma coincidência de coisas rara, como a Laura dizia, mas que eu, pessoalmente, estou convencido que não tem qualquer tipo de relação. A cannabis, de facto, quando se consome para fins recreativos, induz episódios psicóticos agudos, breves, que normalmente são bastante divertidos. Ocasionalmente podem ser um pouco mais desagradáveis, mas é preciso também ter a noção, primeiro, que não tem perigo nenhum. Segundo, que a dose que nós precisamos para ter os efeitos que queremos fica muito abaixo do surgimento desse tipo de sintomas psicóticos. Uhum. E ao contrário, essa máxima que muita gente defende, que é também baseada no preconceito do start low e aumentar slow, enfim. Eu sou perfeitamente contra isso. É levar logo a dose total e ver qual é a dose que foi a pessoa e depois começar a baixar até uma pessoa deixar de ficar parva, mas continuar com a portanto, isso do start low para mim não faz sentido nenhum. Das experiências que se fizeram no princípio do século XX para tentar documentar, quando se começou a vender a cannabis nas farmácias, houve vários veterinários que experimentaram dar doses maciças de cannabis a vários animais, a ver se os conseguiam matar. Nunca conseguiram matar bicho nenhum com cannabis. E não é possível matar ninguém com cannabis. Verdade. Porque é uma droga seguríssima. Portanto, essa coisa de start low é preconceito. Enferma do mesmo mal de todos os outros obstáculos que nos continuam a deparar. Depois também
está na regulação da cannabis que se pode e deve usar cannabis quando os outros medicamentos falharam. Sim. Porquê? Pois. Quem escreveu isto é preconceituoso. Sim. Porque depois dos outros medicamentos calhar antes. Vai dizer que quando a cannabis não conseguir sozinha resolver o problema, então vão à farmácia e que adicionem alguns outros químicos para tentar resolver. Outra coisa que se fala e que eu não gosto nada de ouvir falar é de contextos paliativos e doenças incuráveis. Ora bem, a maior parte dos cancros curam-se. E o tratamento do cancro não é um tratamento paliativo, é um tratamento com fins curativos. Infelizmente, em alguns casos, não conseguimos ganhar a guerra e continuam a morrer doentes de cancro, mas quer dizer, toda a gente tem a noção de que a pneumonia é uma doença curável hoje em dia, com antibióticos. Mas, no entanto, continua a ser uma das grandes causas de mortalidade. Continua a morrer muita gente no mundo inteiro de pneumonia. Ou seja, a cannabis não é para doentes incuráveis, para doentes em que já não há mais nada a fazer, para doentes, enfim. Não. É para todos os doentes normais, em que nós queremos um efeito curativo. É claro que não é a cannabis que cura, mas também nenhuma doença se cura com um medicamento. Esse conceito da monoterapia só existe, de facto, em situações que podemos considerar paliativas. Por exemplo, um diabético juvenil, um jovem que fica diabético, tem que passar o resto da vida a levar injeções de insulina, ou usar uma bomba infusora de insulina. Aí é, de facto, só uma droga. Mas a insulina está-lhe a curar alguma coisa. Está-lhe a curar a diabetes? Não. Estamos apenas a paliar a diabetes. Pronto. Uma pessoa que fica hipertensa. Vai medir a tensão um dia, descobre que tem uma tensão de 18 ou 20, e o médico receita-lhe um comprimido para baixar a tensão. É apenas uma droga, uma molécula. E a tensão baixa. Alguém curou a hipertensão? Não. Isso é que é o paliativo. A pessoa tem que passar o resto da vida a tomar aquela droga para manter a tensão baixa. Pelo contrário, em oncologia, nós quando começamos a tratar um doente oncológico, a intenção é curá-lo. E curá-lo total e definitivamente, e no fim do tratamento para tudo. Ou seja, não é um contexto paliativo. Depois, em termos de doses, de facto, variam de pessoa para pessoa. Mas a pessoa acaba por descobrir a sua própria dose. O que é importante é pôr lá a vontade para experimentar. Ou seja, um doente que toma a sua dose de cannabis todos os dias para não vomitar e para se manter a comer, e o manter-se a comer é essencial para recuperar entre os ciclos de quimioterapia. Ao fim de semana, porque não subir um pouco a dose para se rir um bocado? Qual é o problema? Ou seja, é preciso pôr os doentes à vontade, com o manejo disto, e nada de estar lá a contar as gotinhas. O pior que pode acontecer é ficarem-se a rir 2 ou 3 horas, ficarem assim meio parvos. Pronto, estes não vão pegar num carro e não vão para a estrada. Tenham juízo, fiquem sossegados em casa. Não tem problemas nenhum. Uma coisa que podem ter a certeza absoluta, é que morrer não morre. Temos que reconhecer também a nossa ignorância em termos das proporções melhores dos diferentes canabinoides para cada situação e para cada doente. E isso vai se resolver de uma forma muito simples. Não é com ensaios clínicos clássicos, como muita gente defende que se devem fazer ensaios clínicos de cannabis medicinal, mas há uma fase de estudo clínico, que é a fase 4, que ninguém fala, e que devia ser obrigatória para todos os medicamentos. Os medicamentos passam pelas fases 1, 2 e 3 dos ensaios clínicos, depois entram no mercado e começam a ser usados. E as pessoas esquecem a fase 4. A fase 4 é a avaliação do medicamento no seu uso corrente. Ou seja, nós pegarmos os doentes que estão a tomar regularmente o medicamento, que já está autorizado, que já está no mercado, mas continuarmos a verificar os vários efeitos. Nós dizemos secundários, mas se calhar até vamos encontrar efeitos primários, se calhar até mais eficazes. Veja-se o caso da aspirina, que sempre foi usada desde que foi descoberta para a febre e para as dores, e que depois se descobriu, há 50 anos atrás, que era um poderosíssimo antiagregante plaquetário, e era uma droga insubstituível na prevenção de infarto de miocárdio, dos AVCs trombóticos,
e que hoje em dia a importância da aspirina é mais como antitrombótica, muito mais, do que como analgésica ou anti-inflamatória. Mas, nesta última pandemia de Covid, sabe-se que os doentes morriam com tromboses arteriolares e que todos os doentes de Covid deveriam ter tomado aspirina e se calhar se a tivessem tomado não teriam morrido de Covid, mas aquilo que foi informado e proposto aos doentes e propagandeado pelo Ministério da Saúde é que eles tomassem paracetamol. Quanto a mim, foi um erro terrível que se fez e se continua a fazer quanto a isso. Ou seja, foi no uso continuado do medicamento, nessa tal fase 4, que se descobriu um outro efeito da droga muito valioso. Isso vai acontecer com a cannabis, mas para isso acontecer, os hospitais têm que estar abastecidos de uma enorme variedade de cannabis. Voltando à comparação do vinho, nós temos que ter no hospital, se a cannabis fosse vinho, temos que ter vinho do Porto, vinho do Dão, vinho do Alentejo, vinho de Setúbal, vários vinhos, que os médicos estarem à vontade para experimentar isso nos doentes, com os intuitos primários de manter o apetite e combater as náuseas e tudo isso, mas manter um estudo de fase 4 em que vamos muito provavelmente descobrir, e hoje em dia essas coisas estão enormemente facilitadas com a emergência dos sistemas de inteligência artificial, que nós podemos processar volumes enormes de dados e é preciso ir avaliando os doentes, estudando, sabendo a composição exata das preparações de cannabis, que é uma coisa que o Infarmed muito estranhamente não exige. Os medicamentos são aprovados e entram no mercado, pelo menos os poucos tristes que existem, onde o médico que eventualmente os queira prescrever não sabe a composição em canabinoides e terpenos e flavonoides daquilo que lá está, porque eles dizem que é um segredo industrial, porque também o café, o Delta, ou o Bondi, ou o Dolce Gusto, ou esses, também têm centenas de moléculas e não estão lá descritas, está bem, mas não vamos comprar um medicamento, um produto de supermercado, né? O próprio vinho tem centenas de moléculas diferentes e não estão no rótulo, certo? O vinho não é um medicamento. E se nós queremos que a cannabis seja um medicamento, ela tem que se reger pelas regras dos medicamentos e em todos os medicamentos no rótulo tem que estar a composição exata de tudo isso. Depois, para nós termos, ou podermos vir a ter essas várias preparações de cannabis disponíveis nos hospitais, era muito importante que houvesse vários agentes de confiança que confirmassem a segurança dessas preparações. Muito rapidamente, que não estejam contaminadas com bactérias, com fungos, com agentes fitossanitários e com metais pesados. E isto porquê, estas contaminações? Porque os canabinoides são moléculas de defesa da planta. A planta sintetiza-os para defender de condições ambientais adversas. E há alguns produtos menos escrupulosos que, para enriquecer a planta em canabinoides, injetam no solo, ou adubam a planta, ou borrifam a planta com tóxicos, precisamente para que a planta, ao defender-se, produza mais canabinoides. E depois esses tóxicos vão aparecer nos extratos que se fizerem dessa planta e podem ser perigosos para os doentes. Mas, por incrível que pareça, as instituições melhor equipadas, que têm todo o arsenal de aparelhos, de tecnologia, de saber humano acumulado para poderem fazer essas análises, que são obviamente as faculdades de farmácia, não estão autorizadas a fazer essas análises. É uma coisa incrível, não é? Neste momento, nenhum produtor de cannabis pode pegar num frasco, um extrato da sua cannabis, levar a uma faculdade de farmácia e pagar e pedir para aquilo ser organizado. Porque a faculdade de farmácia diz que não tem cofres. Como se aquilo fosse alguma coisa do outro mundo. Ou seja, o conceito permeia toda a regulação do trajeto da cannabis em todos os aspectos. Porque até poderia haver um produtor de cannabis que resolvesse oferecer um frasco de 1 litro ou um garrafão de 5 litros ao hospital da saúde, como ato
benemérito, nós sabemos que os custos de produção da cannabis são irrisórios. Aquilo é essencialmente a tirar as sementes à terra para que elas cresçam. Aquilo não precisa de pesticidas nem de coisa nenhuma, porque a própria planta defende-se da maior parte das pragas e da bicharada. É uma planta muito resistente. E, portanto, os custos são irrisórios. Há também outra coisa, que alguns produtores querem que as plantas saiam todas iguais. Ou seja, no fundo, se fossem produtores de vinho, queriam produzir só o Mateu Rossi. Que eu ouvi dizer, não tenho a certeza de ser verdade, mas que até é explotado liofilizado por alguns países. Depois, quando ele chega ao destino, acrescentam água e álcool e fica o vinho. Pronto, e é sempre igual em todo lado. Pronto, nós não queremos o Mateu Rossi da cannabis, como disse, nós queremos nos hospitais cannabis de várias regiões do país, de várias latitudes, de vários climas, com composições diferentes de canabinoides, mas naturais. Queremos que essas preparações não tenham metais pesados, não tenham fungos, não tenham bactérias, não tenham pesticidas à mistura, e queremos ter essas preparações variadas para nós podermos experimentar, dar aos doentes. E desde que sejam seguras, desde que uma faculdade de farmácia nos diga não está aqui nada perigoso. A faculdade de farmácia, por um lado, diz isso, não está aqui nada perigoso, e por outro lado, dá-nos uma lista exaustiva dos constituintes daquele extrato. E nós damos aos doentes, sabemos que o efeito primário vamos ter na quase totalidade deles, e depois, nessa fase 4 do estudo, vamos acumulando dados, comparando com a composição de cada um dos extratos que nós estamos a usar, depois vamos descobrir, sim, quais são os efeitos terapêuticos e qual é a melhor associação de vários canabinoides, ou de 1 ou 2 ou 3, para cada patologia. E isso é uma coisa que nós ainda não sabemos, mas enquanto não começarmos a usar, e a usar largamente, não vamos saber nunca. Doutor, então, pegando agora e tentando recentrar agora aqui um bocadinho a nossa conversa, num elemento, depois de compreendermos, enfim, as várias patologias onde a cannabis medicinal pode ser aplicada e estes, enfim, todo este enquadramento feito por dentro por quem realmente lida com estas questões, valia a pena agora então centrarmos na disponibilidade propriamente dita da planta. E aqui é que as coisas se começam a dividir. Ou seja, estamos hoje em dia num determinado paradigma em que, por um lado, a economia ligada à cannabis medicinal e os laboratórios têm feito esforços no sentido de tentarem encontrar soluções. Por outro lado, e como ouvimos agora o doutor dizer, em muitos casos essas soluções ainda são muito, entre aspas, superficiais, porque se por um lado faz todo o sentido que se siga a investigação tentando seguir a lei, por outro lado, parece-me que a determinada altura certos preparados que podem ir surgindo não são feitos propriamente no sentido de uma verdadeira investigação científica para obter os resultados nos doentes, mas sim encontrar uma fórmula, uma molécula que consiga passar pelo intervalo estreito da janela que a lei deixou e com isso anunciar que tem uma solução nova para o mundo. Por outro lado, existe não só essa perspectiva do fornecimento da cannabis medicinal por parte da indústria farmacêutica, mas sim numa outra ótica mais ligada ao associativismo ou, digamos, a uma lógica mais personalizada e que tem que ter acesso enfim, à planta, neste caso ao cultivo da planta. E é aqui nestes dois patamares que estamos hoje, ou seja, se por um lado há um grande avanço no desenvolvimento da cannabis corporativa e empresarial, por outro lado também, que é que vem de mais tempo atrás, as iniciativas que são dos conhecedores, daqueles que se aplicaram e que procuram mais os resultados nos pacientes do que propriamente os intervalos legais para, enfim, para chegar a algum lado. Laura, perguntava-lhe, por favor, até que ponto é que estes dois campos estão divididos, não só em Portugal, mas especialmente no mundo? Estão bastante divididos, não é? Mas eu acho que há lugar para todos. Eu acho que há lugar para uma
um lado mais corporativo, mais empresarial, que produz todos estes medicamentos aprovados pelo Infarmed, e há um lado mais social, que eu diria que, e isto é a minha opinião, mas eu acho que toda a gente devia plantar cannabis em casa e toda a gente devia ter essa possibilidade. É uma planta universal, já foi há milhares de anos, continua a ser em muitos países, uma planta que não é um problema, pode ser como fazer chá de tília. Eu vou dar o exemplo foi por acaso que eu descobri isto, como vou a muitas conferências, às vezes dão-me sementes, eu sou uma cultivadora horrível, não sou muito boa para cultivar cannabis, aquilo é preciso saber uns procedimentos que eu não sei, mas tentei uma vez e tive uma planta ou duas em casa, que a minha vizinha de 80 anos às vezes me ia ajudar a regar quando eu não estava lá. E eu tenho um filho com 7 anos que às vezes tem uma coisa que não se sabe bem o que é, mas fica enjoado, e os médicos dizem que acham que são vômitos cíclicos. E eu uma vez pensei, bem, se essa cannabis é antiemética, vou experimentar, e fiz-lhe um chá com uma flor de cannabis fresca, com uma água não muito quente, para não descarboxilar, para o THC não ficar ativo, que eu não queria que ele ficasse pedrado, digamos assim, e experimentei dar-lhe o chá com uns pedacinhos das flores, e ele mastigou essas flores, engoliu, e passado um bocado, uns 20 minutos, meia hora, disse: mãe, eu já estou muito melhor. E então desde aí é ele próprio que me diz, e não só ele, mas os irmãos, quando às vezes têm estas viroses, que vomitam, eu faço sempre um chá, eu tenho essas flores congeladas no congelador. Elas não foram secas, foram congeladas frescas, assim, logo que apanhadas, e às vezes eu faço um batido com fruta e ponho um bocadinho das flores, trituro tudo, eles bebem, até já fiz gelados, eles adoram gelado de cannabis, e de facto sei que aquilo não é psicotrópico, e quem estuda a planta sabe que o THC na forma ácida, ou seja, sem ser aquecido, não é psicotrópico. E de facto eu experimentei com os miúdos lá em casa e vi resultados incríveis, e sempre que há esta coisa, ou está a vomitar ou não se sente muito bem, eu experimento, olha, vou-te fazer aqui um chazinho. Isto é assim, em Angola, nas colónias, noutros países, na Tailândia é super comum ter esta planta em casa, na Índia, e usa-se para chás, para de todas as formas. E de facto é muito estranho ser proibido e que as pessoas não o possam fazer, porque eu acho que contribuía largamente para a saúde das pessoas, para todo o tipo de coisas. Quer dizer, eu já cheguei a ir com o meu filho ao hospital e recomendaram medicamentos aos quais ele não reagiu muito bem e não continuou a vomitar. Quando ele está com esta coisa, é capaz de passar o dia inteiro a vomitar, nem sequer água consegue beber. E de facto depois do chá de cannabis ele próprio diz: eu preciso do chá, porque ele sabe que imediatamente vai ficar melhor e vai comer, e eu vi isso com os meus próprios olhos e não posso negar, e gostava de poder cultivar cannabis em casa todos os dias ou todos os anos, e poder ter acesso a estas flores frescas, que no caso descobri por acaso que funcionava. E gostava de o poder fazer e não posso. Infelizmente ainda é um motivo para pessoas serem presas todos os dias. Eu recebo os comunicados de imprensa da GNR todas, não vou dizer todos os dias, mas todas as semanas. Recebo comunicados de pessoas que foram detidas por tráfico de estupefacientes, e quando vou ver as fotos têm um pedacinho de haxixe, têm 3 plantas raquíticas, assim, até como as minhas, pouco desenvolvidas. 6 meses de investigação. E 6 meses de investigação da GNR para apreender 2 ou 3 plantas e criar um problema imenso na vida de uma pessoa. Nesse sentido, eu não estou aqui para dar a minha opinião, tenho muitas, mas realmente faz sentido fazer algumas considerações. O Serviço Nacional de Saúde está deficitário. Está deficitário não só na questão dos médicos, e temos aqui um doutor connosco e que se fala muitas vezes, mas também nos enfermeiros, mas também na capacidade que têm de realmente acompanhar os doentes e nos acessos que lhes podem ou não dar. E nós em Portugal, muito particularmente nós aqui em Portugal, vamos ter que um dia destes nos decidir o que é que queremos fazer ao dinheiro, porque não há dinheiro para tudo.
Eu até, enfim, custa-me um bocadinho que nas últimas eleições tenhamos ter um enquadramento que não era se calhar aquele que muitos desejavam, nós que estamos a acompanhar esta área, e que nos parece hoje um bocadinho mais difícil e parece que passamos aqui alguns anos perdidos. Neste sentido eu ia desafiar aqui, por favor, a Paula, que enfim, nunca menosprezem uma mãe. A Paula não tem nem medo de nada, nem vergonha de ninguém. E assim que aconteceram as últimas eleições, enfim, encarou-as com uma nova oportunidade para voltar então a fazer uma ronda e falar com todos os grupos parlamentares. Sim. E nesse sentido gostava que me contasse um bocadinho, Paula, a sua experiência junto dos grupos parlamentares e se eles têm essa noção que não têm dinheiro para tudo e onde é que afinal de contas os vão gastar? Pronto, da experiência que eu tenho, nós temos um grupo parlamentar que toda a gente conhece, o Bloco de Esquerda, que é completamente a favor e que é sempre o primeiro a apresentar as propostas, mesmo na área do medicinal. Também concorda que deverão haver alterações, nomeadamente permitir o autocultivo, e no nosso caso é uma nossa reivindicação da associação, que é o autocultivo associativo, porque nós temos, porque como já disse o doutor, esta planta não exige tanta e qualquer um de nós pode ter 3 ou 4 plantas em casa, é possível fazer uma extração em casa, é possível mandar analisar um óleo como nós fazemos, como mando analisar o óleo da minha filha a um laboratório em Espanha, pago por isso, mas sei exatamente o que o óleo contém, de canabinoides, flavonoides, terpenos, metais, tudo isso, os óleos que a Margarida faz são do mercado negro, eu nunca escondi isso, compro no mercado negro e são analisados num laboratório em Espanha para eu saber o que está a dar. E portanto, na ronda que fiz com todos os grupos parlamentares, todos estão a favor da cannabis medicinal, incluindo o Chega. Toda a gente tem muito a ideia que o Chega não. O Chega é redondamente contra e manifestou-me a legalização do uso recreativo ou do uso adulto a favor do medicinal, mas lá está, não existe dinheiro para tudo. Então a solução que eu lhes sempre apresento é vamos mudar a lei, porque nós pacientes estamos dispostos a cultivar e a tratar os nossos filhos e os nossos pacientes. O PS é a favor, o PSD temos ali uma facção que sim, outra facção que não, a Iniciativa Liberal completamente a favor. Mas dão liberdade de voto. O PSD dá liberdade de voto aos deputados. Portanto, o PCP não se manifestou. Disse que necessitaria de mais evidências científicas para poder chegar a essa conclusão, mas que estaria aberta a uma discussão para essa vertente. Pronto, entretanto, neste novo governo que iniciou em março, as rondas vão se iniciar em setembro. Voltarei à Assembleia da República às vezes que forem necessárias para poder voltar a sensibilizar os grupos parlamentares, a Comissão de Saúde, para esta questão dos pacientes. Mas entretanto, a Paula também apresentou uma queixa junto da Provedora de Justiça. Eu apresentei há 2 anos uma queixa junto da Provedora de Justiça e também na Procuradoria-Geral da República, porque a minha filha tem direito à saúde, o direito à saúde é um direito humano e foi nessa vertente dos direitos humanos. Nessa altura não havia no mercado e continua a não existir, apesar de os ACMs que foram aprovados e daquilo que eu li e também porque eu não sei, e como o Dr. Paulo Tavares dizia, e muito bem, eu não sei o que é que estas novas preparações contêm, e portanto eu não posso dar à Margarida uma coisa que eu não sei se vai funcionar numa altura em que eu tenho uma análise, um óleo, e que eu sei que é o que está a funcionar e que sempre que o óleo, até de lote para lote, de colheita para colheita, o óleo pode alterar as características e nós temos que ter isso em atenção e eu mando analisar.
Por isso, neste contexto, tudo o que nós queremos é poder suprir as nossas necessidades e nós conseguiríamos fazê-lo se a lei nos permitisse. Temos uma petição, também está online. A petição tem algumas reivindicações, uma delas, a fundamental, é o autocultivo, o alargamento da lei nas 7 patologias que estão tipificadas, que o Infarmed considerou. Nós também pedimos esse alargamento para outras patologias, o autismo, que temos imensas crianças com autismo que estão a ser tratadas com canabinoides e com um grande sucesso, o Alzheimer, a doença de Parkinson e outras patologias que neste momento nós temos pacientes que estão, a fibromialgia, que não está lá, mas pronto, que está lá a dor neuropática, mas a fibromialgia, ainda também há aqui uma questão médica que em termos de considerar isto uma doença ou não, pronto, também existem ainda alguns médicos que têm alguma resistência a isso. Uma outra patologia que também é a endometriose. Também já temos evidências de que funciona na endometriose e temos pacientes a fazê-lo e com bons resultados. Não temos médicos que o prescrevam, além do Dr. Paulo Tavares em Portugal, acho que há poucos. Muito poucos. Principalmente quando estamos a falar na área da pediatria, há um grande receio de prescrever os canabinoides às crianças, e daí o Dr. Paulo Tavares dizer que começa por uma dose, que se deve começar por uma dose muito alta. Os médicos que o prescrevem e que o fazem, ou que aconselham, porque eles sabem, eles não têm o que prescrever, aconselham sempre a começar por uma dose baixa, quando é, no caso, essencialmente no caso da pediatria. Portanto, para que hoje os pacientes conseguissem suprir as suas necessidades, só temos mesmo, nós achamos que a solução está no autocultivo. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa em relação à questão de não há dinheiro para tudo. Estamos a desperdiçar uma grande fonte de rendimentos para o Estado com a proibição da cannabis, por exemplo, porque consome-se a rodos, não é? Muita gente compra, com a desvantagem de que não sabemos aquilo que estamos a comprar. No caso da Paula, ela faz análise e paga por elas para poder saber o que é que aquele extrato, o óleo tem na sua composição, mas a maior parte das pessoas consome aquilo que compra na rua, não faz ideia daquilo que está a consumir, se tem pesticidas, metais pesados, fungos, não sabemos nada. Se isso fosse controlado e legal, poderia-se controlar a qualidade, poderia-se informar os consumidores daquilo que estão a comprar e poderia-se também angariar muitos fundos para os cofres do Estado, que podem ser aplicados desculpa interromper, mas isso há duas vertentes, que é também uma questão de saúde pública, porque o Estado vai poupar. Não é? Porque muitas vezes trata pacientes e dizem que a psicose vem da cannabis, isto e não sei o quê, e não vem de lado nenhum, vem de coisas que vêm misturadas na cannabis, que são vendidas no mercado negro e que não têm qualquer controle. Portanto, quando nós falamos no uso adulto, também temos que falar sempre aqui numa questão que eu acho que é muito importante, que é a saúde pública, a redução de danos, que isso traria à nossa sociedade, mesmo esse custo para o SNS. Eu até incluiria aí nessa dimensão, enfim, todos nós sabemos, as principais responsabilidades do Estado são a justiça, a educação, a saúde e a defesa. E é um bocadinho chocante hoje em dia que, quando nós nos apercebemos que numa Europa, enfim, um pouco em decadência, esperemos que seja só um pouco, nós assistimos a esta realidade de, hoje em dia, as nossas Forças Armadas estarem mais preocupadas com os traficantes de haxixe que vêm de Marrocos do que propriamente com os nossos eventuais inimigos que não pertençam à NATO. Portanto, vamos ser, não vale a pena não vale a pena sermos inocentes. Enfim, nós temos que respeitar que dentro das Forças Armadas eles queiram ter um determinado tipo de posicionamento e de exigência para com os seus efetivos, mas já vai muito longe
queremos despassar para a realidade do dia-a-dia das outras pessoas todas essa dimensão securitária e de defesa, que é evidente e que é necessária, mas que corre os riscos de passar por alguns ridículos um dia destes. Porque nós não temos muitos meios, lá está, o dinheiro não dá para tudo, e temos que escolher a quem é que vamos atrás. Isto não é para menorizar o trabalho que é feito, mesmo num dia que tudo isto seja regulado ou regulamentado, nunca vai deixar de haver tráfico, nunca vai deixar de haver quem queira ganhar dinheiro sem pagar impostos e, portanto, enfim, as autoridades não deviam estar preocupadas porque vai sempre haver trabalho nesse sentido. Agora, o que é certo é que quanto mais depressa começarmos a receber, digamos, dessas contribuições, desses impostos que esses produtos possam pagar, em IVA ou em impostos de importação, ou o que seja, mais rapidamente vamos ter mais capacidade de poder investir esse dinheiro junto dos doentes ou junto do próprio sistema de saúde. E, portanto, fechando este ciclo do não há dinheiro para tudo, parece-me de facto muito importante que tenhamos essa consciência, e esse debate de que o que é que queremos fazer ao dinheiro. E até agora realmente a cannabis é um exemplo de um gastador de dinheiro para o Estado em vez de ser uma fonte de receitas. E isso dá de facto muito a pensar. Bom, estamos já quase a fechar esta nossa conversa que teve momentos fabulosos até agora, de qualquer uma das partes. Haverá sempre muito mais para nós conversarmos, até eventualmente futuramente, sobre estes temas, mas ia desafiar a cada um de vós e o doutor também a poder sugerir alguma leitura, alguma informação que seja de facto premente, tendo em conta que temos aqui um conjunto de pessoas muito informadas e que conhecem os melhores autores. Alguns destes livros estão autografados. Paula, Laura, por favor. Bem, eu começaria por recomendar absolutamente o livro da Margarita, Cannabis Maldita e Maravilhosa, que está em português. É o primeiro livro sobre cannabis escrito por uma autora portuguesa. Tive a honra de escrever a nota introdutória a convite da Margarita, porque nós também trabalhamos juntas já há alguns anos, e acho que este livro é de facto um documento essencial para desconstruir toda a ideia que as pessoas têm sobre cannabis. Falámos aqui de psicoses, eu sei que é o que mais preocupa os profissionais de saúde, os deputados no Parlamento, mas acontece que a própria cannabis trata psicoses. Não será, se calhar, o THC que é psicotrópico, mas o CBD, e existe evidência muito robusta já sobre isso, do canabidiol no tratamento da psicose ou até no tratamento da dependência de outras substâncias, seja de opioides, de cocaína, de crack, de heroína, etc. A própria cannabis, que até hoje foi vista como uma porta de entrada, afinal está-se a concluir que é uma porta de saída de outras substâncias. Portanto, quando se diz a cannabis provoca psicose, é um mito. Quer dizer, existem esses casos raros das predisposições genéticas para a esquizofrenia que pode acontecer, mas a própria cannabis pode tratar, e com muito sucesso, a psicose. É preciso saber qual é a parte da cannabis que trata a psicose. Depois, eu recomendava muito o livro da doutora Bonnie Goldstein, que é pediatra, apesar de não existir ainda uma tradução em português. Desafio aqui alguma editora que se interesse pelo tema. É uma neuropediatra que tem acompanhado há 14 anos muitos pacientes com todo o tipo de patologias. Sim, está assinado quando ela veio cá a Portugal, ofereceu-me este livro, muito querida. Este livro de um psiquiatra da Universidade de Harvard, que está traduzido em português e pode-se encontrar em Portugal, Marijuana, a Medicina Proibida. O Dr. Lester Greenspoon era pediatra, já morreu aos 86 anos, salvo erro, há uns 2, 3 anos. Ele era professor na Universidade de Harvard e muito amigo do Carl Sagan. Tu também acho que sabes essa história até melhor que eu. E o Carl Sagan, cientista, astrónomo muito famoso, tinha o hábito de fumar cannabis. Eles eram muito amigos e o Dr. Lester Greenspoon queria convencê-lo
que a cannabis era péssima para ele e estava-lhe a fazer muito mal, e começou à procura de estudos para mostrar ao Carl Sagan, e acabou por começar a descobrir todo um rol de estudos que tinham sido escondidos sobre os benefícios da cannabis. Ele depois acabou por se tornar um entusiasta da cannabis, escreveu este livro também com o Dr. James B. Bacalar. O filho dele teve cancro e tratou-se com cannabis, apesar de ter infelizmente falecido. Tem um filho que é o Dr. Peter Greenspoon, que seguiu os passos do pai, também é médico e também é um grande entusiasta da cannabis. E depois há aqui este em inglês, que também não existe cá, da Julie Holland, que também é uma médica americana, que é ela chama-lhe The Pot Book, que é um guia completo para cannabis. Este livro já é um bocadinho antigo, penso que já tem pelo menos uns 15 anos, mas tem também uma quantidade de estudos por patologias que eu acho que também é muito interessante. E finalmente, aquilo que eu já tinha aqui mostrado, que é o tratado, este é novo, saiu este ano, o Tratado de Medicina Endocannabinoide, que é escrito por uma neurocirurgiã e um neurocientista, e que isto é um livro para médicos e profissionais de saúde, farmacêuticos também, talvez enfermeiros também seja muito útil. Acho que devia estar em todas as faculdades. E só para ressalvar aqui, eu há pouco acho que me enganei e disse aqui, quando mostrei a Discover e o artigo do investigador da Universidade de Bona, eu disse Hans Zimmer, porque me lembrei do músico e confundi, mas ele não é Hans Zimmer, ele é Andreas Zimmer. Se alguém quiser procurar o trabalho dele, é Andreas Zimmer e não Hans Zimmer, como eu acho que disse. Laura, pegando no teu desafio, e já que estou aqui com 3 damas à minha volta, concluía o desafio que deixaste. O nome Carl Sagan teve 3 esposas, e a esposa a que me refiro, e que foi uma grande ativista da cannabis, porque tem sempre que haver uma grande mulher por trás de um grande homem, chama-se Linda Salman Sagan, e a Linda Sagan era uma ativista pela cannabis. Portanto, tenho que investigar mais sobre isso. É engraçado. Margarida, por favor, as tuas sugestões de literatura. Então, eu vou começar por uma bíblia para qualquer ativista, que é o Rei Vai Nu. Não é? Esta é a 3ª edição, mas a edição portuguesa tem uma coisa muito boa, está traduzida em português. Foi o primeiro livro que eu encontrei sobre cannabis. Tu e toda a gente, praticamente. Exatamente, aqui em Portugal, era das únicas coisas que existia. O Jack Herer era um personagem, era um ativista, decidiu investigar o porquê que era uma droga proibida, porque para ele não fazia sentido, e decidiu começar a investigar um bocadinho porque que era proibida e tudo o que tinha acontecido ao longo do século XX para chegar à proibição da cannabis, e começou a desvendar e encontrar muita informação sobre, poderíamos chamar quase de uma teoria da conspiração, não fosse ele ter encontrado provas disso mesmo, verdadeiras, claro, de que havia uma conspiração contra a planta e contra a cannabis, até porque o cânhamo era um cultivo muito importante para a economia e para a vida das pessoas nos Estados Unidos. O cânhamo é a mesma planta, é a cannabis. E em Portugal também. E em Portugal também, na Europa inteira e no mundo inteiro, praticamente, desde a Idade Média que se usa o cânhamo, bem, provavelmente antes. Mas então ele começou a investigar e começou a perceber que forças políticas e económicas estavam por trás da proibição, e escreveu este livro, que é muito interessante, tem um tom um bocadinho conspirativo às vezes, mas é divertido até. Ele publica artigos, fala da história e fala sobretudo de como a droga veio a ser proibida e porquê. E a teoria dele foi que não interessava na altura promover o cânhamo, porque o cânhamo permite fazer papel, fazer tecidos muito resistentes, fazer bioplásticos, até fazer carrocerias automóveis. Sim, exatamente, até carrocerias automóveis, que o Henry Ford foi um dos primeiros a testar. E ele era um apologista do cânhamo para fazer os chassis dos seus carros. Mas depois os interesses da família Carnegie não deixaram. Exatamente. E aí o Jack Herer chega a isso, que é, houve interesses económicos, entre os quais o Hearst, não é? Que tinha 20 jornais em todo o país, era de distribuição nacional, tinha muitos jornais locais, mas ao todo chegava a todo o país. Não tinham interesse por causa do petróleo, por um lado,
os magnates do aço por outro, os magnates do papel por outro, e as fibras também, porque o algodão era mais fácil de cultivar e já tinham investido no algodão. Muitos empresários e grandes empresários americanos, entre os quais o Hearst, tinham plantado florestas para produzir papel para alimentar os seus jornais, e o cânhamo podia substituir isso tudo facilmente. O petróleo também, não é? Todos os produtos que passaram a fazer-se, os plásticos com petróleo, poderiam ter sido feitos a partir de cânhamo. Ou seja, este livro é fundamental, por um lado. Perdoa-me só colocarem mais um nome que valia a pena. Nome sombrio. Não, nome sombrio que ele também fala aí. Hanslinger. Exato. Porque a perseguição que ainda hoje existe à cannabis tem origens xenófobas. Serviu essencialmente para perseguir as comunidades mexicanas, as comunidades negras, os imigrantes, os músicos de jazz, enfim, íamos por aí fora. E, portanto, Harry Hanslinger, pronto. Exato. É um personagem, digamos, é o imperador do mal. Sim, da teoria da droga, da maldição da cannabis, sem dúvida. Pronto. A edição portuguesa tem um acrescento, é que o João Carvalho escreveu aqui coautorou com outro autor, e que o João Carvalho, nós trabalhamos com ele na Canadouro, era diretor da revista Canadouro, e pronto. E é uma pessoa que está muito por dentro do mundo do cânhamo, até está a investigar. É um académico, assim. Exato, é um académico. E tem a última parte um anexo, dedicada a Portugal, à situação portuguesa e como foi proibido aqui. Por outro lado, quero destacar, embora isto não seja cannabis medicinal, mas esta obra de arte de uma fotojornalista alemã, que é o Ages for Hemp. É um livro dedicado ao cânhamo, no qual o fio condutor é o ambiente e a ecologia. E então ela desenvolveu um papel de cânhamo, junto com produtores de papel, para poder imprimir as suas fotos, porque ela é fotojornalista, e percorreu o mundo inteiro. Isto é um trabalho de investigação de 6 anos que ela fez, percorreu o mundo inteiro à procura de pessoas que trabalham com cânhamo e o impacto ambiental que isso tem, e retratou aqui em modo de dicionário quase, escolhendo os temas, as pessoas que encontrou a trabalhar com esta planta e com todas as possibilidades, dando um bocadinho a noção de como o cânhamo pode realmente ter um impacto ambiental muito positivo, muito mais do que outros cultivos, por várias razões. Pronto, este livro é muito bonito, vale a pena estar no site dela, à venda, sim. Finalmente, eu gostaria este livro feito pelo Hash Marijuana and Hemp Museum, o livro também fala sobre toda a planta. É um livro visual muito bonito e que tem muitas curiosidades e que conta a história também da proibição e fala, no caso holandês, sobretudo, e nas pessoas, nos ativistas que ajudaram a mudar as coisas na Holanda. Por exemplo, fala dos cachimbos todos usados nas culturas tradicionais. É um livro muito, muito interessante. Ben Dronkers, que é uma figura também mítica, fundador da Sensicis. Exato, eu diria que se calhar é a pessoa que mais genéticas de cannabis conseguiu reunir. Ele tem um verdadeiro, além dos museus de Amsterdão e de Barcelona, ele tem um dos maiores bancos de sementes de cannabis do mundo, porque ele viajou à volta do mundo nos anos 60 e 70, Índia, Afeganistão, e recolhia todas as variedades que conseguia, e ele tem de facto um tesouro. É verdade. E neste livro e o Banco de Sementes da Sensicis, além de ser o fundador do museu, não é? Exato, existe claro. um museu, o Hash Marijuana and Hemp Museum, em Amsterdão, e um em Barcelona, que também são dele. São do Ben Dronkers. O de Barcelona é muito bonito, vale a pena visitar. Lindíssimo. É um palácio Art Deco lindíssimo, no bairro Gótico, vale a pena ir lá visitá-lo. Finalmente só queria falar deste livro, porque para mim este livro é único. O Vasco Gil Calado é um investigador. Isto foi a sua tese de mestrado. Ele decidiu estudar as drogas que se usavam nas guerras, nas diversas guerras, entre as quais a Guerra Colonial Portuguesa. E é um dos poucos documentos, se não o único, que nós temos em que fala de como as tropas portuguesas nas colónias usaram a liamba, a cannabis em geral, como encontraram, pronto, tem aqui várias partes. Ele foi falar com os soldados e com os ex-combatentes, conseguiu obter as histórias deles, às vezes de forma muito tímida, não é? Fez muitos questionários e conseguiu retratar um bocadinho como eram usadas e como eles próprios depois ou deixaram o consumo, quando voltaram da guerra não voltaram a consumir, ou como trouxeram depois algumas sementes e algumas...
alguns exemplares ou plantas de lá. E foi assim que se introduziu um bocadinho nos anos 70 a liamba e a cannabis em Portugal, outra vez, porque estava proibida desde a Convenção. Mostrei este, não deixes mostrar. Este livro é, pronto, é histórico, não é? É uma peça de museu o Celestino Graça. Já não é fácil de encontrar. Sim, ele era um regente agrícola no Ribatejo, que estudava, até acho que foi uma encomenda, se não me engano, esta coleção. Pronto, isto é uma coleção que foi feita, que era A Terra e o Homem, e que ia retratar vários cultivos e quais seriam os melhores para poder aplicar na região do Ribatejo e não só, em Portugal inteiro. Primeiro número desta coleção dedicada ao cânhamo, ou seja, era um cultivo tradicional em Portugal que foi desaparecendo por várias razões, entre as quais a proibição, mas ele tem aqui um compêndio de como o cânhamo era importante e como era um cultivo que realmente se devia promover, mas foi promovido porque há os reis, não é? Há ordens régias de plantação de cânhamo, o próprio Salazar também instruiu que fosse plantado cânhamo. E este livro, pronto, além de ser um documento histórico muito interessante, também mostra toda a tradição do cânhamo que temos em Portugal. Portanto, também recomendo. Por último, já desta volta. Estamos com tempo. Estamos com tempo. Estamos há 20 anos à espera deste desfile. Exatamente, é que são muito. Felizmente já há muita literatura, mas este livrinho pequenino é um livro essencial. O João Taborda da Gama é advogado, trabalha na área das drogas. Tenho a honra de ter escrito o prefácio do meu livro. É uma pessoa que sabe muito sobre drogas, é advogado, trabalha na lei e ele decidiu fazer este livro para explicar porque é que é preciso repensar a política das drogas em Portugal, dando todas as razões que ele encontrou. E realmente ele diz aqui regular e proteger a saúde pública, como a Paula estava a dizer, porque é mesmo uma questão de saúde pública, por uma nova política de drogas em Portugal, ou seja, o que é que temos realmente que repensar e que mudar no nosso país para acabar com este absurdo que é a proibição, não é? Que não leva a lado nenhum e, como eu digo, até a política mais mal sucedida da história da humanidade. Completamente. Se eu puder ainda antes de passar aqui à Paula e pegar nas tuas palavras, a Paula vai fazer esse favor. Claro. Já agora então? É um livro, Marijuana Medical Handbook, A Guide to Therapeutic Use. Acho que fala aqui dos vários usos que podemos dar à cannabis, na artrite, na insónia. É um livro que está escrito em inglês. O glaucoma, inclusive é para uma coisa que nós não falamos aqui, que também é usada, que é para os doentes portadores de HIV, e de facto a quimioterapia, a anorexia, que também é uma doença que hoje em dia já se trata muito com a cannabis medicinal, principalmente porque nós sabemos que dá aquela famosa larica, e portanto também a anorexia já é um tratamento eficaz. Este é do Ed Rosenthal, Dale Grindiger e Todd. Eu não consigo já estou a ficar. Olha, Ricardo, deixa-me só. Eu acho que seria muito deselegante deixarmos a senhora no meio da mesa. Eu também tenho este livro, por acaso não o trouxe, mas ainda bem que está aqui. Também está autografado. Uau, mostra-me esse autógrafo. A Mila tem 80 anos, também já tive o prazer de estar com ela e de a entrevistar, faz este ano 80 anos, é considerada a rainha do hash, da hash queen, a conhecida assim mundialmente. Ela é inglesa, cresceu na Holanda, viajou pelo mundo inteiro um bocadinho como Ben Dronkers. A paixão dela foi pelo haxixe. Ainda hoje, aos 80 anos, ela fuma haxixe todos os dias. Isso desconstrói também aquela ideia de quem fuma não tem uma vida, não consegue vingar. E até dizem o contrário. Quem fuma cannabis aumenta 20 anos a vida. A esperança de vida. Pronto, no caso da Mila, ela de facto tem
80 anos, está ótima, estive com ela recentemente em Barcelona, Há 2 anos também. inventou uma máquina de separar tricomas que ela diz que foi uma vez que fumou e de facto estava um bocado mocada e olhando para a máquina de lavar, andar à volta, ela fez a comparação entre a máquina de lavar e uma máquina que, onde se soltassem os tricomas das flores da cannabis para extrair o AX, como ela viu fazer no Foi ela que inventou, é polémico. Ela, pelo menos a história que ela me contou, e estou a citar, foi no momento em que ela viu isso. Tem outras máquinas de extração com gelo, mas a paixão dela é o AX e por isso é considerada mundialmente a rainha do AX. Não queria deixá-la sozinha. A história de vida dela que Eu quero mesa. só terminar aqui esta ronda e falando aqui um bocadinho para os pacientes que nos chegam até nós, que é o facto de procurarem informação na internet acerca da cannabis. Nem tudo o que está na internet é verídico. Existem, de facto, a doutora Bonnie publica muita coisa, o doutor Ethan Russo também publica e nós temos acesso. Temos entrevistas com eles no canal Repórter. Mas mesmo ele tem, se procurarem por Ethan Russo ou Dr. Bonnie, eles têm informação, estudos publicados por eles. A PubMed é um site fidedigno para procurar estudos sobre várias patologias que já estão lá e nós próprios, a Associação Mais pela Cannabis, tem um site onde lançou já o primeiro e-book direcionado para os pacientes com uma linguagem simples, fácil, e vamos já lançar o segundo, mas ao todo são 5 são 5 e-books de fácil leitura, onde vamos explicar e também demonstrar com alguns dos nossos casos como funciona a cannabis, para o que serve, mas numa linguagem acessível aos pacientes. Eu peço sempre que tenham cuidado quando me ligam e quando me perguntam, quando me mandam mensagens, porque leram na internet, num site do Brasil, nem tudo o que está escrito é verídico e, portanto, há que fazer aqui um filtro e foram deixados aqui vários autores e eu destaco aqui o Dr. Ethan Russo, a Dra. Bonnie Goldstein, porque como estou a falar para pacientes e como normalmente vão procurar por patologia, se procurarem o próprio Rafael Machulan, que eu aconselho muitas vezes a procurarem, porque há muitos estudos do Dr. Rafael Machulan que infelizmente não está, mas nos deixou um grande legado nesta área, principalmente aos pacientes. Queria deixar aqui este cuidado e se tiverem interesse no nosso site já está o primeiro e-book. Brevemente vamos lançar mais 2 e vão ser também traduzidos em inglês. Rapidamente estamos a tratar disso. A associação está a mover-se bem. Ainda a dizer alguma coisa? Eu queria passar aqui ao doutor. Há um documentário sobre o professor Rafael Machulan que é muito interessante, foi feito pela Fundação Cana, que é sobre o percurso dele. Ele ainda era vivo, por isso há testemunhos dele. Ele foi quem isolou o THC pela primeira vez e quem descobriu o sistema endocannabinoide, por isso é uma pessoa fascinante. Um professor israelita. Exatamente, israelita, químico. E ele, vale a pena ver esse documentário, está no YouTube, basta procurar The Scientist, o cientista, e encontram e vão, vale a pena conhecer o professor Machulan e saber o trabalho que ele deixou. Que era búlgaro, mas emigrou muito cedo para Israel. E até a história de como ele conseguiu... em Israel e foi até há pouco tempo, aos 93 anos, 92 ou 93 anos, quando morreu, esteve sempre como investigador na Universidade Hebraica de Jerusalém. Sim. A história é muito curiosa porque a primeira vez ele teve curiosidade sobre os efeitos da cannabis e fizeram uns bolos com os amigos e ele constatou que aquilo alterava as pessoas psicologicamente, psiquicamente, que aquilo provocava uns efeitos e pediu à polícia. A polícia deu-lhe 5 quilos de AX, ele foi no metro ou no comboio de Tel Aviv para Jerusalém com 5 quilos de AX para o laboratório para analisar e foi aí que ele descobriu o THC. Muito bem. Só isso é mesmo uma história. Doutor Paulo, há alguma referência que nos queira sugerir, por favor? Ora bem, eu coloquei aí na janelinha do chat do programa o link para uma enciclopédia de cannabis, está disponível gratuitamente na
na internet. Eu continuo a achar que a melhor fonte de informação sobre cannabis é o meu canal do YouTube. O que é que eu posso fazer? Isso é verdade. Sim, já agora... Cannabis está lá muita professor... informação. Peço desculpa, o doutor tem o seu canal de YouTube, faça um favor de procurar, Paulo Tavares, e o seu canal de YouTube tem todas as apresentações e todos os trabalhos que o doutor tem desenvolvido ao longo dos anos e que tem concentrado no seu canal de YouTube, volto a referir, Paulo Freitas, Paulo Tavares, e é de facto um canal que merece a atenção de quem quiser estar por dentro cientificamente e na área da medicina sobre esta área. E eu queria também pedir já agora só 2 minutos para deixar 2 últimas ideias que são importantes, que é, por um lado, a importância da cannabis no controle de efeitos secundários de outras medicações. E eu queria realçar 2. Uma delas, aquilo que liberalizou, ajudou muito a liberalizar a cannabis nos Estados Unidos, foi o início tratamento da SIDA, em que os doentes tinham que tomar 20, 30 comprimidos por dia de várias drogas diferentes, não é? E isso dava-lhes um estado nauseoso, miserável, e precisavam da cannabis para aguentar tomar aqueles comprimidos todos por dia. Hoje em dia o tratamento da SIDA está muito simplificado, é um comprimido ou 2 e não tem efeitos secundários, mas foi esse início de tratamento da SIDA e o lobby gay nos Estados Unidos que forçou, de facto, à liberalização e à aceitação social do consumo da cannabis, e há agora vários estados onde já é possível comprar livremente a cannabis, e o estado onde isso começou, e daqueles mais importantes, que é o Oregon, eles aqui há tempos fizeram umas contas e já conseguiram construir não sei quantas escolas e não sei quantos hospitais só à conta dos impostos que cobraram no negócio legal e legítimo e nas lojas de cannabis. Mas hoje em dia nós temos uma classe de medicamentos que são os opioides, que são os melhores analgésicos que existem, porque tal como nós temos receptores para os canabinoides e temos endocannabinoides, também temos receptores para os opioides e produzimos as nossas próprias endorfinas. Portanto, os opioides foi outra substância derivada de uma planta que foi uma descoberta muito feliz, não é? Que vem tudo da papoila, da Papaver somnífero, que a substância primária é o ópio, e depois, desdobrando o ópio, chega-se a várias coisas, inclusive aquilo que temos hoje em dia nos hospitais, que é a morfina e a famosa heroína. Bom, isto são analgésicos muito eficazes, são os mais eficazes que existem, só que têm uns efeitos secundários muito aborrecidos, particularmente a náusea, que em alguns doentes é muito intensa. E há doentes, e não estou a falar só de doentes oncológicos, há muitos doentes reumatológicos com dores fortíssimas e que precisam de opioides diariamente, mas todos os dias ao pequeno almoço têm que decidir se vão passar o dia sem dores, mas a vomitar porque tomam os opioides, ou se vão passar o dia sem enjoos e a conseguir comer, mas cheinhos de dores. Estes doentes, se associarem a cannabis aos opioides, conseguem, por um lado, controlar a dor com os opioides e não passarem o dia nauseados, e por outro lado conseguem também, isso também já se descobriu há bastante tempo, consegue-se reduzir a dose necessária dos opioides para controlar as suas dores. Outros doentes, em que também muito curiosamente a associação da cannabis é importante, são os doentes psicóticos, os esquizofrénicos, os bipolares, que, tal como os diabéticos, têm que tomar toda a vida a insulina, os doentes esquizofrénicos têm que tomar toda a vida os neuroléticos. Não curam a esquizofrenia, mas mantêm-na controlada, e é muito importante o controle e a estabilidade nestes doentes, porque os neuroléticos têm também efeitos secundários muito desagradáveis, que depois os psiquiatras mais novos e menos informados tentam controlar, associando benzodiazepinas, antidepressivos, vários medicamentos de farmácia, e que os psiquiatras mais velhos e mais experientes mandam os doentes consumir cannabis e conseguem
que eles não tenham os efeitos secundários. Ora, isto, particularmente nos esquizofrénicos, é muito importante a adesão à terapêutica, porque um doente ter que tomar toda a vida um medicamento que provoca efeitos secundários desagradáveis, a tendência é para parar de tomar. E depois há aquelas desgraças, quando um esquizofrénico parou de tomar medicamentos durante algum tempo, resolve matar a família toda, o pai, a mãe, as irmãs à machadada, e depois, ai Jesus, o que é que aconteceu? O que aconteceu é que os efeitos secundários eram tão desagradáveis que ele parou com a medicação para não ter os efeitos secundários, e a cannabis é fundamental nestas coisas, e infelizmente só os psiquiatras mais velhos e mais experientes é que reconhecem isto e é que praticam isto. Finalmente, uma última noção, e para encerrar, é que uma coisa ser proibida não quer dizer que as forças de segurança e as autoridades tenham que ter a atitude obsessiva que tem neste momento as nossas polícias, quer a Polícia Judiciária, quer a GNR, contra a cannabis, porque para mim é uma insanidade a perseguição que faz, e não tem motivos nenhum. Mas lembremos quando o aborto era proibido. Sempre se fizeram em Portugal muitos milhares de abortos antes da proibição, depois da proibição. Em França até querem pôr o direito a abortar na Constituição, mas quando o aborto era proibido e dava cadeia, não se via a GNR, a polícia, ninguém à porta das clínicas de aborto. Toda a gente sabia onde eram, a prender as mulheres que iam abortar, nem a prender os médicos que as ajudavam nesse processo. Isto quando eram médicos, porque infelizmente muitas vezes não eram, e daí a mortalidade dos abortos mal feitos e tudo isso. Mas fundamentalmente não havia essa pressão da polícia em cima, quer das mulheres que abortavam, quer dos médicos que as ajudavam. Ou seja, era uma coisa que era proibida por lei e a polícia olhava para o lado, porque os próprios agentes da polícia iam lá a essas clínicas de aborto com as suas namoradas, com as suas filhas, com as suas amigas, com as suas mulheres, porque para algumas mulheres antigamente o aborto era uma forma de planeamento familiar, infelizmente, mas era, e eram consumidores também disso. Ou seja, durante décadas era uma coisa que era proibida, que dava cadeia, mas no fundo, se vamos ver a história, houve meia dúzia de mulheres que foram presas e nenhuma foi de facto depois condenada, quando havia muitos milhares de abortos todos os anos. Ora bem, se a polícia consegue olhar para o lado uma coisa que é proibida por lei, porque a cannabis, pura e simplesmente, não faz a mesma coisa. Tudo bem que a lei proíbe, eles olhem para o lado e entretenham-se com outras coisas, não é? Vão investigar as câmaras municipais, há lá tanto para investigar. Porque é que alguém entra com um projeto numa câmara municipal, espera aí anos pela aprovação, porque é que, e enfim, e até há construtores que às vezes desesperam e entram por uma câmara municipal disparatando e perguntando, mas quanto é que vocês querem que eu vos pague para aprovarem isso? Quer dizer, há tanta corrupção, tanta coisa que merece de facto o empenhamento das forças policiais, e andam doidos com a cannabis, como a Laura já mencionou, a prender pessoas porque têm 2 ou 3 plantinhas raquíticas. Ou seja, comecem a olhar para o outro lado. E pronto, claro. É importante fazer este apelo às forças de segurança, e talvez essa associação das mães para a cannabis consiga também ter algum papel neste apelo que eu faço às forças de segurança. Fiquem quietos, olhem para o outro lado, em casa. Deixem lá a cannabis em paz. Eu todos os dias faço esse apelo, tenho um polícia em casa. Mas realmente é um tema muito sensível. É claro que as autoridades têm as suas ordens, limitam-se geralmente a escudar-se nessa desculpa, nesse argumento, cumprimos ordens, é o que está na lei. Mas compreendemos perfeitamente a sua posição, doutor, e fica realmente esse repto para, enfim, não falta criminalidade por aí, e se calhar esta é que é mais fácil de apanhar. Portanto, não sei. Há muitas considerações que podíamos ter. Eu fechava agradecia-vos desde já a todos a vossa presença. E gostaria só de fechar este especial cannabis medicinal com um ponto que às vezes passa-nos um bocadinho ao lado.
e que realmente valeria a pena sugerir. A cannabis medicinal não é só boa para os humanos, também é para os animais. E é exatamente na veterinária que a cannabis mais é usada, e sempre foi, nomeadamente com os equídeos, com as aves, e outros mamíferos mais pequenos, no caso dos cavalos, era realmente onde era mais usada. E, portanto, fica um bocadinho aqui esta nota, para além de poder fazer bem às pessoas, se bem que a cannabis pode não ser para todas as pessoas, a cannabis também faz efeito e funciona nos animais. Portanto, sejam amigos das pessoas, sejam amigos dos animais, sejam amigos das plantas. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.